Domingo, torcedor vascaíno, é dia de Vasco da Gama. Às 4 horas da tarde, no nosso Caldeirão de São Januário, Vasco e Grêmio estarão se enfrentando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo de fato grande, importante, um clássico para o futebol brasileiro que automaticamente gera uma grande expectativa para o torcedor cruzmaltino. Até porque, se pegarmos infelizmente um recorte até curto, nos últimos 3 anos, o Vascaíno acabou se acostumando com jogos entre Vasco e clubes de menor porte do futebol brasileiro do que grandes clássicos, como o que acontecerá nesse próximo domingo. Até porque, torcedor vascaíno, não é questão de ficção, loucura, é uma realidade. O Vasco, nos últimos 3 anos, disputou 2 séries B do Brasileirão. Então a gente não está aqui para mentir, não estamos aqui para enganar, não estamos aqui para criar falácias. Apenas para falar a verdade. Para o torcedor vascaíno, domingo é um baita jogo. Mas depois de trazer toda essa introdução, eu queria te fazer uma pergunta. Você, como torcedor, tá feliz? De verdade, assim, de verdade mesmo. Você tá feliz? Você tá animado com o Vasco da Gama? Você tá na expectativa que domingo o Vasco terá um grande jogo contra o Grêmio em São Januário? Porque olha, torcedor, tá difícil, tá? Tá complicado. Eu sei que muito provavelmente o seu objetivo é abrir um vídeo, ou às 7 horas, ou às 8, às 9, às 10, depende do horário que você abre aqui este Acorda Vascão, é para ouvir boas notícias, é para começar bem o seu dia. Mas mesmo a gente tentando levantar o astral aqui no nosso vídeo, se tratando de Vasco da Gama, meu amigo torcedor, olha, é difícil falar coisa boa. E a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes, visando esse jogo do próximo domingo contra o Grêmio e que, infelizmente, desanimam, o torcedor vascaíno quanto ao atual momento do Vasco da Gama. Porém, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos esse vídeo aqui que você está assistindo, que é o Acorda Vascão, sempre saindo às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai na parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai na parte da noite. Então, é claro, né, se inscreva aí para que, além de você ficar muito bem informado sobre as notícias do nosso Vasco da Gama, tem um canal aí bem legal para você ficar bem de perto das informações do nosso cruzmaltino. Além disso, não esqueça, curta o vídeo, compartilhe também o nosso canal, compartilhe o link aqui, ó, deixe a Corda Vascão e também ative o seu sininho de notificação. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Mediante esse momento tão difícil, né? E da onde veio a inspiração, assim, de fazer um vídeo como esse? Porque todo vídeo, meu amigo torcedor, do meu canal ou de outros canais, é um vídeo que é inspirado. É um vídeo que, ou quando é um tema informativo, uma inspiração inspira, né, o conteúdo, ou quando é um vídeo de opinião, um vídeo de exposição de ideias, passa a ser ainda mais um vídeo inspirado com aquilo que você viu durante seu dia, ou durante um estudo do Vasco, do elenco, do CT, que seja, né? E ontem eu estava assistindo uma partida. Ontem aconteceu Flamengo e Palestino pela Copa Conmebol Libertadores. Além do Flamengo também, na terça-feira, o Fluminense entrou em campo contra a equipe do Colo-Colo. Hoje, quinta-feira, teremos Botafogo e... Aliás, hoje teremos Botafogo e LDU também, do Chile, lá em Quito. Então, o que me fez gravar esse vídeo foi exatamente isso. Olhar para as 3 grandes forças do Rio de Janeiro, entender que as 3 grandes forças, elas hoje competem em alto nível. Enquanto o Vasco da Gama em si, meu amigo torcedor, ele nem sequer chegar a uma final de Campeonato Carioca chegou, pois foi eliminado para a equipe do Nova Iguaçu. Ontem, ao ver assim, principalmente o primeiro tempo da equipe do Flamengo jogando, eu não tô aqui para engrandecer rival, não tô aqui para isso.
até porque quem conhece meu conteúdo sabe, né, que a gente tem, de verdade, um conteúdo muito profissional, sempre respeitando os clubes grandes do Rio de Janeiro. A rivalidade existe sim, a gente vai trazer elas sempre aqui no nosso canal, mas baseado em respeito. E ontem, olhando o primeiro tempo da equipe do Flamengo, eu falei, caramba, olha o time do Flamengo, e com respeito assim mesmo. Isso que você que tem um pensamento um pouquinho mais avançado quanto ao futebol vai entender o que eu tô falando. Uma equipe que joga bonito, uma equipe que, se a gente olha para o banco de reservas, tinha o Fabrício Bruno, que é um zagueiro de seleção brasileira, reserva, uma dupla de zaga titular de Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí tinha no banco de reservas o Vinia, um lateral esquerdo, perdão, que há meses atrás estava no Roma da Itália e foi campeão com o Palmeiras de vários títulos antes de ir para o clube italiano. E tinha vários outros atletas no banco de reservas, salvo engano, o Bruno Henrique provavelmente estava no banco de reservas, não sei do elenco do Flamengo por um todo. Mas o que eu tô querendo dizer é, olha a quantidade de peças de qualidade no Flamengo. Olha pro Fluminense ver também, Renato Augusto, Terãs, Cano, Arias, André. Olha pro Botafogo e vê um Botafogo de Savarino, Tiquinho, Tietê, Eduardo, Luiz Henrique, que é a maior compra da história do futebol brasileiro. Jefinho, meu amigo torcedor, você olha para todos os grandes elencos do Rio de Janeiro e vê boas peças. Agora você olha para o elenco do Vasco e não consegue achar essas peças. Não consegue. Mas eu não quero falar aqui em peças de forma individual. Eu quero falar com relação ao nível de competitividade. Porque hoje o Vasco não é uma equipe mais que compete. Não é. Eu não estou falando que pelo fato de não ter um elenco competitivo, que por esse motivo tem que abaixar a cabeça. O Vasco sempre em um clássico, ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, tem que jogar de igual para igual com todos os seus rivais. Mas hoje, se colocarmos no papel 11-11 aos três grandes, o Vasco não é superior. Se hoje colocarmos no papel 11-11 que vários clubes do futebol brasileiro, contra o próprio Grêmio que iremos enfrentar nesse próximo domingo, o Vasco da Gama não é superior. E aí é sinceramente a pergunta que eu faço, qual é a perspectiva que o vascaíno em si, ele vai chegar no domingo para o Campeonato Brasileiro? O que o vascaíno vislumbra para esse Campeonato Brasileiro? Eu que estou aqui desse lado, você que está aí do outro lado, e agora eu coloco assim, nós dois como a mesma pessoa, torcedores do Vasco da Gama, o que nós, como torcedores vascaínos, sinceramente estamos ganhando? O que o Vasco nos dá? O que a gente recebe do Vasco da Gama? Porque a grande expectativa de um clube de futebol é gerar ao seu torcedor, que é o seu principal público, um entretenimento, uma alegria, uma motivação, e o Vasco não entrega absolutamente nada ao seu torcedor. Há anos. Ontem, eu cheguei a parar para pensar. Eu olhei para o time do Flamengo e, volto a repetir, todo o vídeo é inspirado, e o que me inspirou ontem foi exatamente esse jogo entre Flamengo e Palestino pela Copa Conmebol Libertadores. Eu falei, caraca, nesse mesmo Maracanã, o Vasco fazia um jogaço contra o Flamengo há 5 anos atrás, no ano que o Flamengo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, há 5 anos atrás, 2019. O Vascaíno naquele ano de 2019 olhava e vinha um Flamengo muito bem estruturado já, comprando jogadores no mercado, comprou o Bruno Henrique, comprou o Arrascaeta, comprou o Gabriel Barbosa, e vinha um Vasco ali capengando. Mas havia uma expectativa, né, do torcedor de olhar assim em 2019 para frente e falar, talvez daqui a alguns anos a gente consiga voltar a galgar bons rumos no futebol, economicamente, financeiramente, voltar a ser uma potência, e talvez o Vasco nos volte a dar alegria daqui a alguns anos. E aí, meu amigo torcedor, por que eu tô trazendo isso a vocês? Porque ontem eu parei para pensar que se passaram 5 anos e assim, o que melhorou no Vasco? Naquele Vasco que entrou em campo em 2019 contra o Flamengo e fez aquele 4-4 no Maracanã. O que assim mudou? Ah, mudou o modelo associativo para SAF. Ah, hoje o salário está em dia. Tá bom, mas isso é o básico. O que mudou, que eu falo com relação ao nível de competitividade, a nível de respeito no futebol brasileiro, a nível de imposição, o que mudou? Absolutamente nada. Nada. O vascaíno entra nesse ano para disputar um Campeonato Brasileiro com um pensamento até pior do que entrava no ano passado.
Porque no ano passado era aquilo, né? É o primeiro ano do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro como SAF. Investimentos na janela de transferências, a compra do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que à época era o Pedro Raul, a compra, né, do zagueiro Léo, do lateral esquerdo Lucas Piton, do goleiro Léo Jardim. Era um ano novo. A 777 está aí. O Vasco no ano passado entrou em campo na estreia do Brasileirão contra a equipe do Atlético Mineiro com uma formação feita por Léo Jardim, Puma, Capasso, Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Teixeira e Pedro Raul. E Maurício Barbieri, no comando técnico, entrou nessa calma. É a primeira rodada do Brasileirão. O que virá pela frente? É o primeiro ano de SAF. E hoje o Vasco, na estreia do Brasileirão, no próximo domingo, entrará com um elenco que, sinceramente, para mim é até pior do que entrou em campo no ano passado. Que se pegarmos o elenco que entrou em campo sábado contra o América Mineiro e repetir a escalação, é Léo Jardim, João Vitor, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Esforça, Adson, David, Cleiton e Verrete. Assim, pior. O elenco do Vasco hoje, na minha opinião, é pior do que o do ano passado. Então, cara, qual é a expectativa? E aí eu fui procurar, eu fui buscar, né? Falei, cara, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo norte-americano. E aí eu vi uma matéria do UOL, escrita lá no dia 7 de novembro de 2022, uma matéria que já tem quase um ano e meio, em que diz assim, ó, o título é exatamente da seguinte maneira: time forte, reforma do CT e Maraca. O que 777 promete após acesso do Vasco? Um time forte a gente acabou de olhar, não tem. Não tem nem sequer condições financeiras para realizar investimentos e contratar um reforço. A reforma do CT, meu amigo, a gente não precisa falar absolutamente nada, não sai do papel. Uma vergonha também o CT Moacir Barbosa, temos que falar. Um CT de um clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro que é em container. E com todo respeito ao container, mas é vergonhoso, é ridículo. O Vasco tem esse CT Moacir Barbosa desde o ano de 2019. Passaram 5 anos e esse CT não evolui. Assim, ocorrem evoluções, mas nada muito grande. Evoluções graduais. Monta-se outro container, ou embeleza o container. Pô, o Vasco não é isso, cara. Sim, não é. Não é. Maracanã. 777 prometeu Maracanã. O Maracanã aí, ó, tá caminhando a passos largos para mais uma perda. Tudo bem, envolve uma perda aí com relação a, infelizmente, situações que a gente não pode ir muito além, porque podemos até nos comprometer, mas com situações que não são muito esclarecedoras. Mas está perdendo. E além de um time forte que não há, né? Um departamento de futebol ruim. Porque hoje a gente olha para um departamento de futebol. É um departamento de futebol que, primeiramente, não tem noção, não tem timing, não tem feeling, não tem vascainidade alguma. Eu falo não apenas com relação ao futebol em si, mas a comunicação. Vasco anteontem, ele postou um conteúdo na Vasco TV, cara, que, assim, mostra que é falta de vascainidade mesmo nas pessoas que hoje trabalham dentro do Vasco. O Vasco postou uma entrevista do Galdamés, volante chileno, com a sua cachorra Moca. Era uma entrevista onde o Galdamés estava numa poltrona e a sua cachorra estava na outra. Meu amigo, eu amo cachorro. Eu vi a entrevista, me amarrei na entrevista. Gostei, um baita de um conteúdo. Sensacional, assim, muito legal. O Galdamés, assim, a Moca, que é o bigolzinho do Galdamés, até recebeu um presente em nome do Vasco. O Galdamés até chegou a falar que foi o primeiro clube que presenteou ali o seu filhinho, que ele trata, a sua filhinha, perdão, ele trata a Moca como uma filha. Pra você ver como eu vi o conteúdo, gostei, porque é assim, eu gosto desse tipo de conteúdo, de animais de estimação, mas, cara, é falta de feeling. Como o Vasco não tendo um patrocinador master desde 3 de dezembro de 2023. O Vasco não tendo um diretor comercial desde 17 de novembro de 2023. O Vasco não tendo um diretor executivo desde 21 de março. Mais de 20 dias. Como? Sem reforço. Como? O Vasco, diante de todas essas circunstâncias que eu coloquei aqui na mesa a vocês, me coloca um vídeo em plena terça-feira, véspera de Campeonato Brasileiro, com a casa caindo. Um vídeo do Pablo Galdamés com a sua cachorrinha dentro de casa. É falta de feeling. Ontem, assim, ok, muito legal, mas, cara, agora eu vou ser, assim, fazer o papel do advogado do diabo. Com todo respeito aqui na palavra, mas é um dito que se usa.
vou ser chato. Vou começar a ser chato, cara. Porque não tá dando pra ser legal. O Vasco me posta, assim, uma informação, né? Que ontem houve uma palestra dentro do CT Moacir Barbosa sobre um sistema internacional de avaliação de performance, sabe? O básico do básico, algo que não era nem para ser exposto, nem para ser comemorado. Hoje é comemorado dentro do Vasco. Então, cara, por que eu fiz esse vídeo? Porque tá começando a ser cansativo. Tá começando a ser cansativo porque o Vasco não traz alegria alguma a você que tá aí do outro lado, que é consumidor desse clube. Então a cobrança ela tem que sim ser aumentada. A fiscalização ela tem que sim ser aumentada. Vou me comprometer agora, e é um compromisso que eu assino aqui com vocês, de, meu amigo, ser chato e a fundo. Vou a fundo. Vou começar a me informar mais sobre o que acontece hoje dentro do Vasco da Gama. Eu falo em todos os aspectos. Aspecto Vasco como associação, aspecto Vasco como SAF, aspecto 777, porque, meu amigo, não tá encaixando. Essa parada não tá maneira, não. E sabe quando tem algum sentimento esquisito no ar? Sabe quando não desce direito? Aqui, pelo menos do meu lado, não tá descendo. Não tá descendo as palavras ditas por Pedrinho. Não tá descendo essa postura hoje dentro do Vasco da Gama da SAF. Tem muita coisa hoje que não tá descendo dentro do Vasco. E aí, é como a gente diz, né? Resumindo sobre o assunto 777. 7 de novembro de 22. Time forte, reforma do CT e Maracanã. O que 777 promete após acesso do Vasco. Deixa aí, qual foi a promessa cumprida. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, perdão. Primeiro vídeo apenas, né? Desta quinta-feira. Retornaremos aí já já com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde e trazendo ainda mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. À tarde vamos falar sobre Rossi, informação aí que surgiu nessa madrugada, sobre a possibilidade real e iminente de uma saída do Búfalo para o Goiás, e além dessas muitas outras novidades também. Fique ligado, fique atento, porque faremos questão aqui de no nosso canal sempre deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado. Aliás, vamos deixar isso para falar na parte da tarde não, vamos falar logo agora, que não tem por que enrolar, né? O Vasco, ele tinha uma dívida antiga com o Goiás, uma dívida que cercava aí algo em torno de R$1 milhão. O Goiás, no caso, né, disse ao Cruz Maltino, ao Vasco em si, que caso cedesse o Rossi ao Goiás, a dívida estaria sendo perdoada. E além disso também, né, o clube goiano estaria se responsabilizando por pagar 100% do salário do Rossi durante o período de empréstimo, além de um percentual a mais nos vencimentos. Ou seja, né, o Rossi já tinha um desejo grande de sair do Vasco, a gente trouxe aí a informação a vocês que o Santos quase se aproximou da contratação do Rossi, o fato dele no ano passado ter debochado, assim, entre aspas, da cara do Santos São Januário, subiram na bola, etc., foi um fator predominante para que ele acabasse não chegando ao clube paulista, mas como o Goiás também foi um clube que se cercou, as negociações com o Goiás já haviam sido abertas, inclusive há algum tempinho, com o ex-técnico Zé Ricardo acabou saindo do Goiás, a negociação deu uma esfriada. Agora ela voltou a acontecer e, enfim, foi finalizada. Então o Vasco cede o Rossi ao Goiás, com o Goiás pagando 100% do percentual salarial do jogador, o Rossi recebendo o Vasco com um salário de R$300 mil, vencimentos que eram considerados altos para o clube goiano, mas o Vasco conseguiu aí, né, renegociar essa dívida e o Goiás conseguiu fazer com que o salário do Rossi não viesse a ser um problemão. Então, o Vasco topou, de fato o Vasco aceitou essa proposta do Goiás e agora cabe aí nessas próximas horas, muito provavelmente quinta-feira, do Rossi dar o aval para a negociação acontecer. Com relação ao Santos, o Rossi estava super amarrado, super animado assim, em vestir a camisa do clube paulista e a expectativa é que isso também se repita com relação ao Goiás, informação dada aí pelo jornalista Veni Casagrande. Então é mais um absurdo, né? O Rossi é craque? Não. O Rossi é bom jogador? Para a composição de elenco, sim. É um ótimo jogador, melhor dizendo, não. Mas não aponta no elenco. Então o Vasco, além de não contratar ninguém, o Vasco ainda libera os poucos pontos que ainda tem. Olha, é uma excelência hoje dentro do Vasco da Gama. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, deixe a sua opinião, né, sobre Rossi, porque olha, tá difícil, vascaíno. Vamos que vamos, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.